Então, vamos começar a nossa reunião. Pessoal, apenas lembrando, né, algumas regras, né, que nós colocamos já, né, no grupo, né, de as câmeras, né, ficarem desligadas e né, para que a gente possa, né, visualizar melhor as pessoas que estão falando. E ao final, né, das falas, né, um pouco antes, a gente vai abrir, né, para questionamento, para dúvidas, perguntas, certo? Um outro detalhe, pessoal, semana passada, né, eu não fiz a chamada, né, eu falei que faria mesmo, né, pela gravação, mas como tem pessoas que estão com, né, o nome trocado e tudo mais, e para garantir também mesmo a presença, né, para que não tenha problemas, a gente vai fazer a chamada no final mesmo, tá? Então a gente pede que vocês liguem os microfones no finalzinho, né, e de maneira rápida e dinâmica eu vou chamando de acordo com a minha lista, tá? Para que ninguém tenha prejuízo ao final, certo? Então, pessoal, primeiramente, né, sejam muito bem-vindos, né, ao nosso segundo encontro. Né, uma satisfação tê-los aqui presente. Quero dar boas-vindas, né, ao professor Jefferson Cavalcante, que está conosco. Agradecer já pelo aceite do convite em participar dessa noite, né, ao professor Jonathan, que está aqui também, e a todos, né, que vão estar aqui conosco esta noite. Pessoal, quero desejar a todos, né, uma ótima noite de aprendizado, né, que seja, né, muito válido, né, a experiência para vocês. Na semana passada teve aqui o professor Arnaldo, né, hoje está o professor Jefferson. Lembrando que, como a gente teve né, eu já havia comentado que a gente, né, teria uma alteração na grade, então, né, o outro conferencista, né, o Augusto Arruda Botelho, como já era, né, combinado, ele vai, né, enviar a fala dele, uma gravação, né, específica, né, porque ele não pode participar no sábado à noite, então ele vai enviar para nós durante a semana. E nós vamos abordar aqui o mesmo tema, né, que nós abordaríamos com ele não que já estava previsto. Então, né, mais uma vez, que vocês aproveitem, né, todo o debate que for aqui, lembrando que não é o momento, né, nem é a nossa ideia, né, fazer nenhuma imposição, ou enfim, a ideia é, né, propiciar um momento de diálogo, um momento de debate, né, sobre assuntos que permeiam o cotidiano, né, dos indivíduos na sociedade. O professor Jefferson já participou conosco o ano passado, então é uma satisfação, né, tê-lo aqui conosco essa noite. Professor Jonathan. Boa noite a todos. Tá dando para ouvir bem, William? Sim. Tá. Bem, eu também aproveito o momento para desejar uma ótima noite a todos, um bom evento e que nessa noite nós consigamos aproveitar o máximo as reflexões aqui postas, né? Como o professor William já comentou, é um momento de reflexão, um evento que a gente faz, né, com muita satisfação, porque a gente permite o diálogo de diferentes temáticas importantes para a sociedade e um enriquecimento intelectual, cultural e crítico ao mesmo tempo. Então, é um prazer estar aqui com todos vocês. Agradeço também o professor Jefferson, né, por ter aceitado o convite. Então, é um grande prazer aí estar dialogando com vocês. E nessa noite a gente vai tratar sobre alguns temas envolvendo democracia, cidadania, vai falar um pouco sobre os desafios que a gente tem em torno desses temas, comentar um pouco sobre o papel das redes sociais, as mídias sociais, a partir dessa questão da democracia, e vai estar discutindo alguns outros temas correlatos. O formato que a gente vai fazer semelhante ao da semana passada, vai fazer um diálogo aqui, né, fazer algumas questões ao professor Jefferson, que vai estar expondo a sua opinião aqui para a gente. De antemão, vou apresentar o professor Jefferson aqui para o pessoal, para quem não conhece, né? O professor Jefferson, então, ele é graduado em História, é especialista em Educação, mestre em Antropologia Social, publicou inúmeros textos e artigos, e recentemente ele publicou esse livro aqui, ó, né? Vivências e Olhares, o colonialismo e as lutas de libertação na Argélia na perspectiva de Pierre Bourdieu
e Frantz Fanon. Então, as pesquisas deles, dentre os temas que ele estuda, está o pensamento do Pierre Bourdieu e outras perspectivas na área da antropologia, do pensamento decolonial. Professor no ensino básico e no ensino superior, já atuou no curso de Direito, no curso de Arquitetura e Urbanismo, entre outros. Então, é um pouquinho ali do currículo do professor. Jefferson, então, quer falar alguma coisa aí? Se apresente para nós. Só agradecer, né, que numa cidade como essa, que tem tantos professores capacitados, né, sempre ser lembrado é um dos motivos que nos move, né? Se a gente pensar que a gente está numa cidade que não tem nem 500 mil moradores e nós temos 3 centros universitários de médio porte, temos 2 universidades públicas, com um grande percentual de doutores, e eu ser chamado para qualquer coisa é algo que me deixa mais animado para continuar seguindo, né? Só agradecer por hora. E fico feliz que esses espaços sejam mantidos mesmo nesse contexto de pandemia. Eu saí daquele evento do ano passado com uma impressão ótima, e eu tenho certeza que hoje vai ser muito parecido, né? Sim, com certeza. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, né? Sim, a gente está ouvindo bem. Beleza. Então, William, vamos começar então? Tem mais alguma questão? Eu acho que, assim, apenas pontuar, né, uma das escolhas, né, dos objetivos, né, quando nós estávamos formulando esse tema, né, e formulando, né, os temas dos encontros, como eu sempre, né, acho que é interessante relembrar, sempre pensando, né, o pano de fundo, a ideia da contemporaneidade, né, e pegando a ideia do Bauman, que é a modernidade líquida. Então, nós temos que sempre perceber, quando a gente vai discutir a questão da democracia, a questão da política, que não é um terreno sólido, né? Então, vou passar um pouquinho, pessoal, que deu um problema aqui na minha câmera. Estão me ouvindo, né? Dá para ouvir? Sim. Então, assim, que nunca é um terreno sólido. Então, sobretudo no momento que nós estamos vivendo, um momento de muita agitação política, um momento de muita incerteza, né, onde nós podemos vivenciar, né, na prática essa ideia de incerteza, de instabilidade. Eu acho que é muito interessante a gente, né, analisar do ponto de vista teórico, de um ponto de vista mais crítica, para onde será que, né, vai os rumos da nossa democracia, né, por que nosso cenário político, né, ele está assim, e um cenário conturbado politicamente, ele afeta também várias áreas, né? Então, ele afeta a área da educação, ele impacta a nossa prática docente, ele impacta o nosso trabalho, né, independente do trabalho que nós estamos. Então, assim, a ideia que é uma questão para nós muito importante, que é sempre pensar o seguinte, os debates que são estabelecidos aqui, eles devem servir como um instrumental para que a gente possa interpretar a nossa realidade, né? Eu já falei isso na aula passada, né, e estou aqui mais uma vez reforçando. Então, quando a gente, né, traz pessoas para debater o assunto, né, é uma forma de a gente compreender essas mudanças que ocorrem no nosso mundo contemporâneo. Então, discutir a democracia, discutir a política, é discutir, na verdade, elementos que estão presentes no nosso cotidiano e que muitas vezes as pessoas não percebem, né? As pessoas simplesmente vão vivenciando, né, digerem aqueles elementos, né, muitas vezes de maneira atravessada, aquelas informações, vão formando suas opiniões, né, apenas com base numa vertente ou numa forma de ver o mundo. Então, a proposta nossa aqui é justamente possibilitar a gente compreenda, né, um olhar múltiplo sobre esses fenômenos. Então, é por isso que, né, o professor Jefferson, né, é uma pessoa que debate muito esse assunto e, né, como a gente já comentou ano passado, né, foi uma discussão muito interessante. Então, nada mais, né, do que uma pessoa, né, de alto gabarito para debater esses assuntos. Professor Jonathan, vamos então passando, né, para as questões. Então, você pode começar o diálogo. Bem, para a gente começar, eu queria comentar brevemente ali a sua fala do ano passado, porque a ideia do
do evento, né? Discutir, o próprio nome já diz, né? Tudo que é sólido desmancha no ar, né? Então, essa metáfora aí para caracterizar momentos de rupturas e de grandes transformações. E ano passado você veio com aquela temática, né? De que tudo se desmancha, né? As cidades, a política, enfim, as relações, né? Então, para iniciar, eu vou fazer duas questões já de início. Primeiro, eu queria que você explanasse de modo breve, né, essa questão do que nós vivemos hoje, né, do que seria esse pensamento, tanto da modernidade líquida, quanto alguns autores colocam da pós-modernidade, de que tudo se desmancha, não só as relações, mas as economias, as cidades, a geopolítica, tudo parece muito instável na atualidade. E de antemão eu gostaria de perguntar para você qual que é a sua trajetória acadêmica, o que te levou a fazer história e depois a migrar para a área de antropologia, né? O que te motivou a seguir nessa carreira? Então, eu sou de São Paulo, capital, né? Vim de uma família de operários, né? Então, basicamente, esses temas eles sempre foram vivos dentro de casa. Por mais que meus pais nunca tenham tido uma formação de nível superior, eles sempre foram muito vinculados com a política. Eu me lembro de muito pequeno, meu pai fazendo críticas aos 2 mandatos do Fernando Henrique Cardoso, por exemplo. E eu me lembro bem, assim, da própria transição para o Plano Real, como que meu pai questionava algumas coisas. Então, esse meio que esse capital primário aí que eu acabei pegando com ele foi uma ótima base. E com a minha mãe tem outro tema que eu sempre trago em textos, por exemplo, porque por mais que meu pai ele seja branco, minha mãe é negra, né? Negra e nordestina. Então, sempre teve esse tema de ser tratada como uma mulher que mora em São Paulo, mas ela não é paulistana. Ela é sempre muito marcada pela fala, sempre fala mais alto, pelo próprio sotaque. Então, tudo isso sempre foi tema. Eu acho que o meu processo, até como trajetória, foi pegar essas outras demandas que eram domésticas para conseguir levar para a universidade. E aí, todo esse meu contexto de anos 2000, de ter contato com um cenário cultural paulistano muito rico, eu tive contato com o movimento punk muito cedo. Então, tudo isso virou meio que uma coisa curiosa, assim, né? Um pai metalúrgico, com uma mãe que sempre se colocou como mulher negra nordestina, e esse fenômeno social do punk. Então, eu acho que eu consegui misturar tudo e meio que perceber que tudo isso era das ciências humanas, né? E, assim, foi num contexto de começo de anos ali 2000, né? E foi quando nós tivemos esse começo de alguns incentivos possíveis para se cursar a universidade privada. Aqui, diferentemente de Guarapuava, por exemplo, onde tem uma baixa demanda pelos cursos de humanas, quando nós falamos de cursos de humanas em São Paulo na década de 2000, você só poderia fazê-lo se fosse na USP. E é um dos cursos mais concorridos, fora daqueles que estão naquele know-how de, por exemplo, medicina, né? Então, para quem vem de um bairro de operários, para quem veio de um colégio público que nem eu, era muito difícil conseguir entrar na USP. Então, todo aquele processo de políticas públicas para tentar com que ali nós tivéssemos algumas universidades privadas com essa demanda reprimida, eu acabei me beneficiando. Então, é uma das coisas que eu acho engraçado. Assim, eu vim de universidade privada e vim de uma universidade privada de médio porte. E eu só tive contato com os grandes debates de universidade pública só um pouco depois, né? Então é meio curioso. Eu sou da história, né? Mas sempre tive um pé em temas que os antropólogos sempre trouxeram. Eu tenho uma coisa assim meio um tanto quanto pessimista com a civilização, mas não com a civilização de modo geral, mas com essa civilização fruto do próprio positivismo. E eu sempre percebi que na historiografia, a crítica que era feita, ela era sempre muito pautada por alguns valores que ainda eram ocidentais. E só basicamente em outras áreas das ciências humanas
já havia um processo de desconstrução. E é só assim que eu acabei fazendo esse trânsito da própria história às ciências sociais, né? E tudo isso entre os anos ali de 2005 até mais ou menos 2015, que é quando eu abandono a academia, né? Legal. Professor, dentro, né, dessa perspectiva, né, que a gente está falando aqui de trajetória, né, né, sua, né, em torno das ciências humanas. E, né, você como professor de história, como professor de ciências humanas de uma forma geral, né, sociologia, filosofia também, eu queria que você comentasse um pouco conosco, um pouco sobre o ataque, na verdade, sobre a área das ciências humanas, né, que vem sendo feito, que não é de agora, né? Essa diminuição da carga horária já acontece, né? É um pouco complicado, assim, a gente conseguir mensurar. Uhum. Só deu, eu acho uma travada, William. Você tinha perguntado sobre essa possível essa desvalorização das ciências humanas, foi isso? Isso. Eu queria que você comentasse conosco, né, o que você pensa sobre essa diminuição e, né, esse ataque, na verdade, ao papel do professor, o papel ao ataque às ciências humanas, né, e qual é o impacto dessa diminuição e do papel do professor também, que o professor vem sendo muito, né, questionado, enfim, colocado em xeque o trabalho, né, principalmente o pessoal da área das humanas. Então, como você enxerga essa questão hoje no Brasil? Então, eu acho curioso que a gente precisa pensar que talvez eu acho que a primeira geração que teve ciências humanas em nível de educação básica fomos nós. Se a gente parar para ver, quem está nessa outra faixa etária de 45, 50 anos, por exemplo, eles sequer tiveram ciências humanas. Porque, como assim, nós bem sabemos, durante esse nosso período ditatorial, qualquer questão vinculada com as ciências humanas, ela sempre foi colocada ali como algo que tinha que ser devidamente blindado. Então, falar sobre filosofia, sobre a própria sociologia ou a própria história, no seu sentido mais crítico, né, é algo muito novo. Diferentemente de outros países que já tinham uma maior tradição democrática e também, por consequência, uma maior tradição dentro das ciências humanas, esse processo de sair de uma academia para uma educação básica, ele foi menos tumultuado. Então, eu acho que o nosso maior problema é que esse debate aqui ele foi muito tardio. Eu não quero dizer que não tenha uma possível solução. Eu acho que a solução está justamente nessa possibilidade de aprofundar esses nossos conhecimentos em área de humanidades, né? Que é sempre muito complicado trabalhar, por exemplo, só de imaginar que para muitos colégios nós temos uma aula de filosofia semanal, uma aula de sociologia semanal, e na história são duas. E geralmente vinculado com algum material didático que acaba trazendo panoramas meio monolíticos para a gente. Então fica muito difícil, né? Mas eu acho que o nosso maior problema não é só de negação das ciências humanas, mas sim da ciência de modo geral. Quando nós falamos dessa tendência, né, negacionista, a gente precisa vincular que é um dos nossos problemas aqui, mas, ao mesmo tempo, é um dos problemas que os Estados Unidos hoje sofrem e que alguns países pelo leste, ali do próprio leste europeu também sofrem, que é justamente esse nosso período ímpar, onde alguns governos populistas de direita, eles se colocam não só contra processos democráticos, mas também contra produções científicas. Enquanto a gente está aqui tentando chegar num possível consenso, é curioso ainda perceber que tem gente que está falando sobre terraplanismo, por exemplo, né? Então, acho que essa crítica, ela é muito mais ampla, né? Há uma negação hoje tanto do processo de democratização quanto da ciência em seu sentido lato. Eu acho que assim, pautar, né, essa questão, ela é importante inicialmente, porque, como eu já havia comentado, né, aqui nós temos, né, no grupo participando, né, professores, né, da educação básica,
Nós temos psicólogos, futuros psicólogos, né, que né, são acadêmicos, pessoas que já são formadas, que têm uma trajetória. Então, eu acho interessante quando você pontua que eu levantei aqui a problemática das ciências humanas, mas isso é algo que acontece, né, na ciência de uma forma geral, como você comentou. Eu lembro, né, eu sempre trago isso, né, as minhas falas. Eu lembro quando eu estava na defesa da minha tese, né, a gente estava fazendo enfim, na banca, os diálogos e tudo mais, e bem naquele momento, né, estava se questionando muito, né, a questão da história, né, a questão da história, do conhecimento histórico, né, uma ideia de negacionismo muito grande ali em 2019, né, sendo feito, não que isso já não tivesse antes, né, e aí um dos professores comentou justamente isso, né, que não era só essa área, é um ataque ao profissional, né, é um ataque, digamos assim, à possibilidade de uma verdade, né. Então, o que acontece? Hoje, né, é um desafio para os profissionais, principalmente que estão atuando né, com pessoas, professores universitários, que é o seguinte: você chega com o conhecimento, com os teóricos, com uma reflexão, e você tem, por outro lado, né, pessoas no YouTube, pessoas, né, blogueiros, fazendo um contraponto. Só que esse pessoal, eles têm uma linguagem diferenciada, né? Então, o que acontece? Aí alguém chega lá e fala para você assim, não, mas isso não aconteceu de verdade, seu professor estava mentindo, porque olha como funciona isso, aquilo, e apresenta, né, uma série de elementos superficiais, e os alunos, as pessoas, no geral, tendem, digamos assim, a aprovar esse tipo de conteúdo. Enquanto que o professor é aquele ser retrógrado, né? Que, o professor só atua com base no livro didático, o professor só sabe aquilo que está nos livros, mas a verdade é essa, né? Então, me parece que há um embate e uma certa tentativa de diminuir o papel do professor. Então, isso não ocorre só, né, com a educação básica, ocorre com professores do ensino superior também. Então, assim, eu vejo também, como nós temos muitos psicólogos aqui, isso eu acredito que ataca também diretamente a própria formação do psicólogo. Porque hoje, né, eu vejo muito, até por trabalhar no curso, pessoas o seguinte, pessoas que dão conselhos, pessoas que são de outras áreas que não são psicólogos, entende? Mas por ler um ou outro livro, por ler um ou outro material, acham que têm o conhecimento e podem, né, reorientar e trabalhar com uma pessoa. Então, assim, está se colocando em xeque hoje vários profissionais, várias áreas, né? Inclusive a saúde, né? Se a gente pensar hoje, né? Quantas pessoas aí questionando, né, os cientistas da área da saúde, pessoas, né, que estudaram, que têm uma trajetória, e assim, as pessoas de senso comum achando que é loucura e, né, e se medicam, né, e, enfim. Então, assim, é um ataque que ocorre a várias áreas, né? Então, acho que isso é, né, como você mencionou, e eu acho que ter pontuado que a ciência, né, é um ataque, é importante porque isso afeta várias áreas, né? Então, há um embate, um choque de verdade, né? Que quem tem a linguagem, quem tem a melhor retórica, né, é o que a sociedade, as pessoas acabam consumindo e entendendo como verdade. Né? Eu acho interessante pontuar, tem um dos temas que o Adorno traz, é o da semiformação. E é uma das possíveis preocupações dele diante do contexto de, assim, que nós somos ali sempre movidos pela própria indústria cultural, né? Ele usa esse conceito de semiformação numa outra ideia muito maior, de que na modernidade, como nós conhecemos, esse processo de ter conhecimento ou da construção dele, ele é sempre mediatizado por uma leitura que é sempre ao pensar quão útil poderá ser para mim. E dentro desse quadro de um possível ali construto, querendo não que beira aquela ideia do que é útil ou que é algo que teoricamente seja puro, houve todo esse processo de desconstrução do conhecimento. E aí é muito curioso, sempre que a gente pensa em contexto de sala de aula, por exemplo. Se há uns anos para trás era possível pedir um capítulo para ser lido, o que nós sabemos hoje é que os alunos procuravam algum fichamento já pronto. E é mais curioso que, há alguns anos, eu venho já percebendo que nem fichamento mais eles estão mais procurando. Eles já procuram vídeos direto pelo YouTube. E quando procuram vídeos, eles fazem questão ainda de procurar um vídeo que seja menor. Então, quer dizer que a gente sai de uma leitura já traduzida
E vale lembrar que a própria palavra tradução vem de traição, né? Então já vem de uma leitura traduzida para uma ideia de um possível resumo para uma ideia de fichamento, um vídeo do YouTube, se possível ainda o mais curto. Então, é todo esse possível debate baseado só numa ideia de semi-informação. E quão perigoso é, né? E aí entra um ponto curioso. Eu sempre brinco em aula. Se eu passar 5 anos, basicamente, vendo aqueles canais que falam sobre comportamento de animais, eu já sou biólogo? Eu creio que não. Eu passei 5 anos vendo aquele canal. Mas eu não tenho o próprio método ou o rigor científico de quem é biólogo. E um dos exercícios que nas ciências humanas eu acho que todos nós sempre precisamos ter é de que não se trata de um apanhado de ideias, né? Sim, algo que foi construído dentro de um contexto, é sempre feito de uma forma que é provida de método e com um certo rigor, né? Então, eu acho que a gente tem esse exercício para tentar fazer, de que as humanidades elas sejam sim tratadas como ciência. E eu acho interessante também uma outra observação que me veio à mente hoje, porque assim, talvez não esteja exatamente relacionado a esse tema que a gente está falando, mas como nós estamos falando de ciência e profissão, uma coisa que tem me chamado a atenção é o seguinte: hoje a gente vive, né, numa era aí que, né, entende-se o empreendedorismo como uma nova religião, né? Então, né, as pessoas são instigadas a serem empreendedoras, e claro que isso, né, num contexto maior, pode estar relacionado também às flexibilizações e, né, a diminuição de direitos. Então, a pessoa hoje tem que ser empreendedor, né? Mas o que eu tenho visto é um incentivo, né, em muitos canais que eu acompanho ou que eu olho, inclusive o seguinte, que você não precisa cursar o ensino superior mais, você não precisa ter uma faculdade, você não precisa isso para fazer acontecer, para, né, abrir uma empresa, ser um empreendedor, basta ter o conhecimento, basta você se aprofundar por conta própria, ser um autodidata que você consegue, né, se desenvolver. Então, eu tenho visto muito isso também. Então, além desse discurso, né, que a gente percebe de diminuição da ciência, né, uma certa tentativa de podar, né, a importância da ciência, você percebe ainda o incentivo de certos grupos, né, a que a pessoa também não curse mais o ensino superior, porque ela perde muito tempo, perde lá 5 anos, né, sei lá, 4 anos fazendo aquilo, sendo que ela pode ganhar dinheiro de uma forma muito mais rápida. É como se tudo estivesse relacionado à questão financeira, né? Então, eu acho que é um ponto também, né, apenas pegando o gancho que você comentou aqui. Jonathan. Antes de entrar na questão da democracia em si, passar para a próxima pergunta, eu queria só que você comentasse rapidamente, Jefferson, o ponto que leva as ciências humanas em si, obviamente que a gente vive um ataque à ciência e ao conhecimento de modo geral. Isso tem também algumas explicações, inclusive históricas, né, do próprio processo de imediatização das coisas. Isso não é restrito ao Brasil, isso é algo que foge, né, extrapola essas fronteiras, mas qual você acha que é a responsabilidade dos cientistas sociais nesse processo, tendo em vista que muitas vezes há um distanciamento entre o conhecimento produzido na universidade e, essencialmente, né, vocês sabem, não são todas as universidades que produzem a ciência em si, né, mas existem aquelas que vai produzir a ciência, os grandes centros de pesquisa, etc. e tal. E as outras universidades ou faculdades menores vai acabar replicando essa produção. Agora, qual é a responsabilidade que esses grandes centros têm? Porque há um processo de distanciamento entre esse pensamento intelectual e a sociedade. E se a gente for pensar essencialmente no caso brasileiro, muitas vezes as teorias e explicações, elas são baseadas em conceitos europeus, principalmente vinculado à escola francesa, à escola inglesa,
e nos Estados Unidos, Escola de Chicago, basicamente, mas a realidade brasileira muitas vezes não consegue ser explicada através dessas correntes epistemológicas. Como que você vê isso? Só deu uma travada aqui. Não, a gente está te ouvindo bem, Jefferson. Acho que travou para todo mundo, não? Ah, tá. Eu acho Não. que travou, Jonathan, a parte que você estava falando sobre Chicago. Sim. Se você pudesse A repetir de questão novo. a questão é que essas grandes escolas, quando é pensada no Brasil, muitas vezes elas não dão conta de explicar a realidade brasileira. E isso, ao meu ver, promove um certo distanciamento entre a produção acadêmica e tal e a realidade. Como que você vê isso? Será que isso é um dos motivos de haver esse ataque às ciências humanas? Como que você enxerga? Então, eu acho que o caso brasileiro ele é ímpar, né? A gente precisa pensar, por exemplo, que nas ciências sociais, esse processo de construção de departamento ele foi muito tardio. Como, por exemplo, se a gente pensa como que São Paulo como que isso foi construído lá. A gente está no contexto ali dos anos 50, com o projeto Unesco, onde basicamente Jefferson travou. houve uma construção isso. E aí que nós tivemos. Está travando bastante? Travou a tua fala um pouco. Tá. Eu vou repetir então, pode ser? Pode. Uhum. Então, eu estava comentando que as ciências humanas aqui, elas acabaram surgindo de modo meio tardio. Se nós pensássemos não como essa possível produção livre que nós já tínhamos. Por exemplo, se a gente pensa no próprio pensamento social brasileiro, quando ele surge pela primeira vez, a gente está falando do começo do século XX, com as primeiras discussões daquilo que o Brasil seria, são discussões que não serão feitas dentro de departamentos já consolidados. Só se tem um processo de formalização das ciências sociais aqui, só com o projeto Unesco. E quando que é esse contexto? A gente está trabalhando com os anos 50. É no pós-Segunda Guerra Mundial, com as discussões que são feitas a nível da ONU, de que o Brasil teria sido um dos primeiros países do mundo a tentar superar, e com sucesso, alguns fenômenos vinculados com o racismo. E é muito curioso que da verba do projeto Unesco sai o próprio grupo de pesquisa que é da Escola Paulista, com o Fernando Henrique Cardoso, com o Ottaviani. E a partir daí ali que nós teremos. Mas, assim, sempre vinculado com os grandes centros. Quando que, de fato, nós assim vamos pensar a formação sólida dos cientistas sociais de modo geral? Só nos anos 2000. Então, quer dizer que a concepção de que o Brasil é capaz tanto de construir ciências humanas, mas a partir de sólidos departamentos, é um fenômeno muito novo e quase sempre vinculado com formações que têm base naquilo que o Jonathan comentou, em teorias que já chegam aqui prontas. É uma das discussões, por exemplo, que o próprio Guerreiro Ramos vai falar, que a sociologia brasileira ela vem já pronta, ela vem dentro de uma lata. E que o processo que o pensamento aqui que deveria ser feito justamente seria de tirar de um molde pré-estabelecido e, a partir disso, conseguir pensar o que o Brasil de fato é. Quando nós falamos, por exemplo, sobre Chicago, se na economia o que nós sabemos é tudo mediatizado, inclusive pelo próprio governo de hoje, já nas ciências sociais, os nossos preceitos sobre, por exemplo, na sociologia, tanto na própria sociologia urbana, quanto nas ciências exatas, quando essa questão de juntar essas possíveis hard sciences com o pensamento social, é por lá que se dá. Então nem tudo foi ônus, né?
Então, algumas coisas que aqui chegaram foram muito produtivas. Um dos críticos que o Brasil tem disso é o professor Nildo Aurix, lá da UFSC, né? E uma das questões que ele vai colocar é que durante muitas décadas, essa dita pessoa que constrói essa ideia de Brasil, ela está bem fora da possível realidade de Brasil. É quase sempre quem cursou algum doutoramento fora, e é muito curioso que o que talvez hoje nós tenhamos como déficit é esse cientista social que não só consegue ler essa ideia de Brasil, mas ele também se vê parte de. Isso é um grande desafio, né? Eu partilho de uma ideia, por exemplo, que as universidades elas vivem muito longe de qualquer realidade. E talvez eu acho que uma das nossas tarefas seja justamente romper algumas barreiras como essa. Eu fico imaginando que a gente não pode tirar, por exemplo, uma questão de classe daí. Tem um autor francês que eu gosto muito, que é o André Gorz. E uma das coisas que ele coloca é que o cientista ele é um sujeito que acaba transitando entre classes. Como, por exemplo, ele não é burguês, mas o consumo cultural dele o acaba distanciando de qualquer relação com a sociedade. Ele é um outsider. E, diante disso, fica muito difícil que ele consiga fazer alguma tradução razoável assim, para a própria sociedade, né? Então, tem todos esses outros meandros que têm que ser pensados. Muito bem. Então, dando prosseguimento, bem, Jefferson, a democracia ela tem sido, digamos assim, questionada ou às vezes até ameaçada. E as mídias sociais, você acha, né, na sua opinião, que elas contribuem para esse ataque ou o contrário, elas promovem um fortalecimento e uma solidariedade. Então, assim, o que a gente vê como fenômeno é que hoje, sem dúvida alguma, há um interesse da classe popular, né, muito maior pela política e pela participação do que em outros momentos. Ou, pelo menos, há efetivamente uma discussão que atinge mais público, né? Talvez não seja interesse, mas a discussão, hoje em dia, ela se democratizou via informação na internet. Agora, a grande questão é a formação da consciência política das pessoas. Então, é uma dúvida, né, que é um desafio para você responder. As mídias sociais, elas fortalecem o processo democrático ou, ao mesmo tempo, elas ameaçam por questionar e, às vezes, ganhar expressão nas redes sociais o ataque à democracia? Então, eu acho que o nosso ponto é que qualquer mídia social ela não é nem problema e nem uma outra solução. Ela é parte aquilo que nós chamamos na sociologia da técnica como sendo parte de um possível sistema sociotécnico. E quando nós falamos de uma técnica, a gente sempre precisa lembrar de alguns pontos básicos. Primeiro, que ela não é neutra. Então, quer dizer que há uma certa intencionalidade sociológica dentro dela. O que eu quero dizer? Quando você basicamente passa as suas possíveis referências particulares sobre família, fotografias, hábito de consumo a uma plataforma como o Google, aqui que a gente está usando, ou o Facebook, por exemplo, o que a gente precisa já pensar de pronto é que se trata de um oligopólio de mídia. Então, ela já não é democrática, começa por aí. E todo o sistema sociotécnico, ele não é neutro. Isso aqui já meio que já está dado. E dado que ele não é neutro, ele passa por uma possível disputa. E aí, tal de disputa, ela está baseada em qual concepção de uso que se pode fazer. Como, por exemplo, é possível que pelo Facebook você faça grupos para pensar alguma coisa mais solidária, que seja núcleo de economia solidária ou qualquer coisa parecida. Ou, por exemplo, por se tratar de um sistema sociotécnico que você pode manipular, você pode confabular para, por exemplo, produzir
alguma coisa que, assim, que seja ruim para qualquer concepção de democracia. Então, eu acho que o nosso problema com a democracia, ele não é fruto de fake news, por exemplo. Uma sociedade com um alto grau de maturidade democrática, ela é menos passível de cair em qualquer processo que esteja vinculado com fake news. O que nós coloca como um grande problema é o nosso processo de semi-formação, que eu já tinha mencionado antes, ele acaba tornando tudo muito mais vulnerável quando se tem quadros com fake news. O que precisa ser mudado, eu acho, que é basicamente essas lentes que nós temos para ler. E aí entra esse nosso peso enquanto professor de humanidades. Elaborar que seja que tais processos, eles, por mais que apareçam, eles não tragam prejuízos para qualquer democracia. Mas, se a gente pensar em outro nível, é ímpar pensar que é a primeira vez que a gente vê grandes grupos colaborando com projetos, né, de database para manipular, por exemplo, quais são os seus medos, os seus possíveis desejos, o que você almeja, o que um candidato precisa fazer para te cativar. E aí, por conta de um outro problema que não é só nosso, foi o que conseguiu definir a vitória do Donald Trump, foi o que conseguiu fazer com que a própria saída britânica, o tal citado Brexit, pudesse acontecer, foi aquilo que está se passando pela própria Hungria, com o próprio Viktor Orbán, que fez uso disso também, e na Polônia com o Duda, por exemplo. Então, quer dizer que se esse processo, onde as ditas democracias liberais clássicas estão caindo, há um peso aí de mídias sociais, sim. Eu acho que um ponto também interessante, né, comentar, né, Jonathan, é que é o seguinte, né, quando a gente fala também né, desse momento democrático, né, momento em que acho que talvez aí nós estejamos vivendo um período de maior, digamos assim, consumo de mídias sociais e exposição dos indivíduos, né? Então, o que eu percebo, né, e imagino que os participantes, né, os acadêmicos aqui também vão concordar com isso, é que hoje, né, com essa exposição, essa facilidade de exposição, sobretudo num cenário político aí efervescente como é o nosso, as pessoas se tornaram uma espécie de peritos, né, em política, peritos em justiça, as pessoas entendem muito de direito, entendem muito enfim, vários assuntos. Então, uma coisa que a gente percebe, e eu já não tenho esse hábito, mas já faz muito tempo, né, porque eu já percebi que, né, quando alguém, né, coloca uma notícia política ali, ou uma notícia que não me agrada, não vale a pena e não vale o esforço de ir fazer um comentário, né, na página alheia, né, porque acontece o quê? Né, uma chuva de mensagens assim, de baixo escalão para você, né? Então, eu vou só comentar rapidamente o episódio, acho que eu comentei com o Jonathan isso também. Outro dia, um colega escreveu assim, um cara que eu conhecia de escola, né, de colégio, assim, e ele é um desses caras que fica escrevendo um monte de coisa sobre política, mas assim, totalmente desconexa, coisas de senso comum, né? E aí eu já percebi que nisso não tem dessa de amizade, né? Por mais que você seja amigo, as pessoas realmente nas redes sociais elas te detonam. Né? E eu sei porque há muita briga de família, amizades que desfazem por conta, né, dessa polarização. E aí o colega colocou assim, eu acordei o dia de manhã, era umas 8 horas, né? E o cara só colocou assim, AI-5, né? E foi bem naqueles dias que estava aquela discussão, né? E ele é uma dessas pessoas que fica colocando coisas quando vem na mídia. E eu olhei assim, daí eu falei, tá, o cara é meu colega, então eu imagino que talvez, né? Eu só coloquei assim, eu vi os comentários dele embaixo, daí eu escrevi assim, mas já não temos um presidente governando? Aí ele, não, William, é porque não estão deixando ele governar, porque não sei o que, agora precisa de forças armadas, porque esse AI-5 vai melhorar e tal, tal, tal.
Aí, beleza, né? Passou e tal. Isso de manhã, era 8 horas. Quando eu fui dar uma olhada no meu Facebook à tarde, né, de novo, cliquei lá, era umas 6 horas da tarde, mas tinha umas 500 mensagens de pessoas me xingando. É, porque esses esquerdistas vêm aqui na página, ficam de direitinha, esse povo, esses caras que defendem o Lula, esse lulista aí. Ou seja, só porque eu fiz uma questão e que dá para a entender que eu não compactuo com o governo atual, automaticamente eu já fui taxado como lulista, como esquerdista, como isso, como aquilo. Então, assim, né, eu vejo, percebo que em épocas de redes sociais, se você não, digamos assim, não concorda com o atual governo, você automaticamente é de esquerda e você e assim, palavras baixas, que isso é um bosta, isso é não sei o que lá. Eu olhei e falei, não vale a pena nem olhar mais isso, né? Já desativei, não respondi, saí da página, né? O rapaz continua na minha página, assim, já vejo outras coisas dessa coisa. Então, assim, nessas mídias, né, são muitas palavras de baixo escalão. O que eu vou fazer, né? Eu só fiz uma perguntinha minúscula, né? 500 comentários, né, de alto, né, de baixo escalão, assim. Então, que não contribui em nada, né? Então, assim, ao meu ver, isso acaba disseminando muito, né, a questão do ódio, né? Não sei se vocês já tiveram experiências parecidas, né? Ou o que vocês acham disso, mas acho que é interessante. Quem não passou por isso aqui, né? Então, eu acho que o ódio sempre teve aí, né? Eu acho que a única diferença é que ele tem vazão agora. A gente precisa pensar que o Brasil nunca foi um país livre do ódio, né? Só lembrar, por exemplo, que desde o próprio período Getúlio, nós tivemos mulheres sendo enviadas para campos de concentração, saindo daqui. O que nós temos na nossa Primeira República, por exemplo, tipo, basicamente Canudos. A gente precisa lembrar o próprio contestado. E aí entram alguns outros detalhes que são até um tanto quanto sórdidos. Por exemplo, é só procurar saber que o Brasil é um dos 3 países do mundo que mais consome material nazista, por exemplo. Então, isso precisa ser sempre mencionado, né? É um país que sempre teve essa válvula reacionária. O próprio Plínio Salgado, pai do integralismo, ele foi ministro de Educação durante o governo Castelo Branco, por exemplo. Então, quer dizer que esse projeto autoritário, em tese mais reacionário, ele sempre foi presente. O que nós temos hoje é uma ferramenta que, como nós falamos, é parte de um outro sistema sociotécnico maior que acaba dando vazão ali para que todo mundo possa falar, né? E é um grande desafio lidar com isso. Não, com certeza, com certeza. Jefferson, nesse contexto também que a gente está falando aqui, né, de democracia e tudo mais, a respeito da justiça, né, do conceito de justiça, você entende que no Brasil, né, há uma justiça positivista, né, e se a gente vive num país de impunidade, né, enfim, que a justiça não compensa ou não vale a pena, né? Qual é a tua visão sobre essa questão da justiça, dessa influência do positivismo no Brasil, né? Dessa ideia de uma impunidade que existe, né? Então, eu acho que é algo muito marcante para nós brasileiros, né? Vale lembrar que um dos locais onde as concepções kantianas mais conseguiram fixar raízes foi aqui. E é um dos países que usa essa modalidade de direito, né? A gente trabalha com direito positivo como os próprios franceses usam até hoje. E é muito curioso que o Código Civil brasileiro ele é uma derivação do próprio Código Napoleônico. E vale lembrar qual é esse contexto que o Napoleão chega ao poder na França. É um período extremamente reacionário. É para conseguir colocar tudo de volta aos eixos. Quando eu falo colocar novamente aos eixos, é para que a própria burguesia ela consiga novamente colocar ordem. E aí tem uma fala que é do Alisson Mascaro, professor da USP, talvez eu acho que o único professor marxista que é da Faculdade de Direito. E ele tem uma definição muito clara sobre direito. É basicamente a forma política do capital. E não tem outra explicação, né? O que eu queria mencionar é que aqui é um modelo positivista e não só. Ele é tanto positivista quanto também punitivista.
o que nós temos é essa falsa leitura que no Brasil ninguém é punido. Só vale lembrar que nós temos uma das populações carcerárias que mais cresce no mundo. Isso é um grande problema, porque basicamente o que nós temos? Falta de basicamente outras ideias sobre segurança pública, e é um dos temas que eu não me atenho a ir mais profundamente, até porque eu não tenho tanto conhecimento, mas o que precisa estar claro é que falar sobre segurança pública não é falar só sobre punir. Quando você fala sobre soberania, assim, por exemplo, alimentar, você está falando sobre também segurança pública. Quando você fala sobre possibilidades habitacionais, você está falando também sobre segurança pública. Mas o que nós tivemos como construção midiática aqui, por exemplo, é que só se faz debate sobre segurança pública, por exemplo, quando se fala sobre quadros punitivistas. É muito curioso que programas como esses que nós temos aqui, Brasil Urgente, Linha Direta, ou qualquer coisa parecida com essas, em outros países latinos, esses ditos programas policiais, eles só podem passar só depois de 10 horas da noite. E é muito curioso como que essa retórica do medo, a própria ideia punitivista de se colocar ordem, ela é muito latente aqui. E quão nocivo é, por exemplo. E aí a gente não precisa pensar grandes metrópoles. Isso está em outros municípios de médio porte ou de pequeno porte também. E tudo isso está ali muito vinculado com a concepção punitivista de ordem e também positivista, né? Jeff, você acha, né, pegando esse gancho também, um tema que outro dia eu estava comentando com o professor Jonathan, a respeito de uma espécie de espetacularização da justiça, né? Então, você consegue enxergar aí a influência da mídia, né, nesse processo de espetacularizar prisões, num país que nós vivemos, o país da Lava Jato, né? Isso aí exerce uma influência sobre a mentalidade das pessoas, né? Essa massa que consome esses tipos de programas, né? Acho que isso tem um poder de manipular, né, a mentalidade dessas pessoas, e até que ponto, né, isso ajuda ou não, né, na formação do pensamento brasileiro, né, do brasileiro, né? Então, tem alguns pontos que eu acho que o Bourdieu ele nos é útil, né? Tem um livrinho dele que se chama Sobre a Televisão. E ele está preocupado, naquele contexto francês dos anos 90, como que essa tecnologia social, que para nós hoje ela já é teoricamente vaga, né? Como que ela trouxe um ônus para pensar a sociedade francesa e, um pouco mais que isso, a própria ideia de bem-estar à sociedade francesa. Porque ela tem uma tendência que é inata de tornar tudo que é mais rigoroso ou algo que não é mercadoria, tentar dar um ar mais, talvez, espetacular. E são discussões que não estão só no próprio Bourdieu. Se a gente voltar aos anos 60, naqueles debates que os situacionistas fizeram com a sociedade do espetáculo, a televisão foi uma grande ferramenta para isso. Porque, basicamente, tudo que ela toca, ela tem uma forte tendência de tornar algo que pode ser tanto comercializado quanto simplificado também. E aí vale tanto para a segurança pública, quanto para o próprio Poder Judiciário. Vale lembrar que eu acho que o primeiro momento brasileiro que todo mundo sabe de cabeça todos os juízes da nossa Suprema Corte. É a primeira vez. Então, houve todo esse processo de se construir um grande novo, assim, meio que um oligopólio de mídia sobre tudo isso, né? E quão perigoso é. Porque vale lembrar que desde que tais processos começaram, a democracia brasileira ela vem sofrendo sucessivos ataques. E tudo isso precisa ser muito bem colocado, né? Quão desafiador é, novamente, assim, estar pensando nessas nossas relações mídia e o próprio Poder Judiciário. Com certeza. E é uma questão, eu acho assim, que, né, enquanto nós, né, aqui, professores, docentes, acadêmicos, estudantes, né, nós temos aqui pessoas, né, que já estão em vias de se formar, inclusive,
então, assim, que vão estar atuando, né, em sala de aula, vão estar, né, enfim, trabalhando com pessoas, porque, né, as pessoas, né, os alunos, as pessoas que estão cursando, né, esse evento, participando, vão estar trabalhando diretamente com pessoas, diretamente com o pensamento. Então, assim, eu acho extremamente válido a gente pensar e colocar essas questões na pauta, porque, como eu disse, é muito fácil, né? As pessoas criam opiniões, assim, sobre esses assuntos de justiça, criam noções, ideias, como a gente bebe água, né? Uma coisa, assim, às vezes muito vaga, e elas começam a reproduzir. Mas com esse tipo de pensamento que essas pessoas chegam até nós, que nós encontramos essas pessoas em sala de aula, encontramos no nosso dia a dia. Então, assim, eu acho extremamente válido a gente ter essa noção, né, de como que ocorre essa espetacularização, esse desenvolvimento da política e democracia, para que a gente não cometa, né, esses erros e não caia na inocência de ser levado justamente por essa mídia, né, por essa onda de redes sociais. Então, acho extremamente válido pensar essa questão, né? Uma questão importante aqui ao comentar é que no Brasil se vulgarizou muito o pensamento político e basicamente as pessoas dividem a política em dois espectros, né? Esquerda e direita, o que é uma coisa extremamente pobre, sem quase que assim, se você for pensar cientificamente, não tem uma base, né? Porque você tem, por exemplo, pensamento progressista, pensamentos mais revolucionários, pensamentos vinculados ao livre mercado e outros até mais conservador. Mas se a gente for pensar, por exemplo, no início do século XX no Brasil, com exceção depois ali do PCdoB, que era um partido, digamos assim, que buscava algo mais revolucionário e tal, teve a chegada das ideias liberais, só que as próprias ideias liberais, elas são combatidas, como, por exemplo, e já eram no século XIX ali por muitas famílias ligadas à classe burguesa que queriam, inclusive, uma manutenção do escravismo, uma manutenção de um país quase que sem leis trabalhistas e tudo mais. E os ideais liberais que chegam no Brasil, muitas vezes eles sofrem, né? Que são ideais, digamos assim, até de direita e tal. Então, nesse sentido, a justiça no Brasil, porque, por exemplo, a Constituição americana, ela vai ser moldada com ideais fortes liberais, né? E no Brasil parece que um grande valor do liberalismo, por exemplo, é a liberdade do indivíduo e o direito à propriedade. Só que no Brasil, grande parte das pessoas não tem acesso à propriedade e quase que ainda vive sob um regime assim semi-escravista, tanto nas relações de trabalho quanto em outras relações. Como que você vê isso? E o que isso impacta na justiça? Né? Eu acho que uma das coisas que a gente tem que pensar é que ele está numa tradição anglo-saxã. Esse eu acho que é o nosso primeiro ponto. Por exemplo, falar positivo, já há algum problema nisso. Só vale lembrar que os países que são anglo-saxões, eles usam como base do direito o direito comum, o que eles chamam de common law. Então, construir uma sociedade liberal numa sociedade marcada pelo positivismo já é um desafio. Fora isso, tem alguns outros pontos, como por exemplo, né? A gente precisa mensurar que a chegada do liberalismo aqui, ela vem desde as primeiras ideias de se construir um parlamento. E sempre que essas ideias chegam, elas são devidamente deformadas. E é muito curioso como que esse processo de deformação se dá no Segundo Reinado e na Primeira República.
e como que eles são criticados também quando se fala de Primeira República. Um dos críticos, e é muito curioso que é um cara que é da direita, e é da direita mais, assim, mais, talvez, assim, meio que mais refinada que o Brasil teve, foi um cara chamado Alberto Torres. E uma das questões que o Alberto Torres coloca é que a transposição de um modelo liberal para a sociedade brasileira, naquele contexto de Primeira República, é um suicídio social. É sempre curioso lembrar que a nossa primeira Constituição republicana, ela consta de traduções da Constituição dos Estados Unidos da América. Então, toda essa construção do campo liberal brasileira, ela está muito marcada ou pela negação, e aí tem raízes nisso que o Jonathan comentou, né, das raízes autoritárias, colonialistas, mas um pouco mais que isso, do próprio processo de deformação. E é muito rico imaginar, por exemplo, que nós temos ali na nossa Primeira República, com o Alberto Torres, algumas críticas sólidas, algumas tentativas com o Roberto Campos, por exemplo, de uma possível modernização brasileira, a própria ideia de sociologia weberiana, quando chega para nós aqui, ela é colocada em paralelo com o liberalismo e numa dicotomia que eu acho assim, muito rica, por exemplo, que é dizer que no Brasil o liberalismo ele nunca vai funcionar porque é uma sociedade cismada entre aquilo que é moderno e aquilo que é tradição. Isso está no próprio Vitor Nunes Leal, está no clássico do próprio Faoro, que fala sobre os donos do poder, e é muito curioso como que os autores de hoje, ou os youtubers, como o Olavo de Carvalho, citam o próprio Faoro, por exemplo. Então, essa discussão sobre liberalismo aqui, ela sempre foi muito mal feita. E ela sempre foi muito mal feita, e assim, sinceramente, eu vejo como um grande problema para todos nós. Porque, basicamente, você só consegue fazer um debate de alto nível, seja para falar sobre uma ideia de social-democracia ou sobre socialismo, quando do outro lado tem uma concepção de liberalismo sólida. E aí é meio tácito que não existe, né? Sim. Bem, avançando ali, dando continuidade, Jefferson, a essa questão, muitas pessoas criticam o pensamento, daí sim, mais revolucionário, com tradição marxista, né? No entanto, valores liberais, por exemplo, como o direito à propriedade, vale lembrar que, por exemplo, nos Estados Unidos, quando ele se torna independente, rapidamente eles fazem a reforma agrária, você garante o direito à propriedade, e os Estados Unidos formam muito rápido uma burguesia, o que depois eles conseguem, num próximo momento, alavancar o processo de industrialização, né? Então, são valores ali que eles tinham, inclusive, para que o progresso ocorresse e tal. Questão que é um desafio até hoje no Brasil, né? E aí a grande questão é o seguinte, até os partidos de direita no Brasil parecem não incorporar valores liberais. E muitas vezes os partidos digamos, no espectro de esquerda, eles incorporam essas questões, como, por exemplo, você garantir as liberdades individuais. E hoje ocorre um fenômeno mais louco ainda, né? Quase, na minha opinião, que bizarro, né? Os partidos de esquerda pouco se discute sobre revolução, mas eles discutem mais os processos de garantia de liberdade, né, renda, propriedade e tal, e os partidos de direita, né, que deveriam, eu acredito, incorporar esses valores, discutem coisas assim, completamente reacionárias, né? O que você acha disso? Então, eu acho que perpassa o ponto que eu tinha mencionado, né?
sem um campo sólido, e aí quando eu falo de campo, é uma categoria que o próprio Bourdieu usa para pensar quais repertórios que são debatidos dentro de algum tema, né? E aí, quando nós falamos de campo, ou da esquerda brasileira, ou do liberalismo, são dois processos ainda em trânsito. Por exemplo, vale lembrar que esses melhores quadros que o Brasil teve, que eram do próprio PCB, ou foram perseguidos, ou foram para fora, e tudo isso acabou, meio que teoricamente, né, retardando alguns pontos aqui. É muito interessante que, em pleno século XXI, o que a esquerda brasileira ainda faz é garantir isso que você mencionou. Por exemplo, pensar liberdades individuais. Então, pensar temas maiores, como, por exemplo, né, quais valores sociais comuns que nós deveríamos ter, é algo que ainda não é visível. Né? O que eu acho disso, por exemplo? É uma calamidade. Porque, basicamente, o que se discute aqui não é projeto de país. Ou é barbárie ou é civilização. Então, quer dizer que a gente está ainda alguns passos para chegar no outro nível razoável. O que eu acho também? Que o debate sobre liberalismo aqui, ele acabou queimando etapas. O Brasil ele não teve um campo que nós poderíamos chamar, por exemplo, de liberalismo clássico. Já chegou diretamente, e aí com todo aquele contexto de Guerra Fria, a própria ideia do neoliberalismo. Então, é um outro cenário muito ímpar, né? Que é meio difícil comparar com outros países, por exemplo. Sim, verdade. Parando para pensar, né, nesse ponto de vista, realmente o liberalismo clássico ele não é discutido e muito menos chega a ser discutido com projetos pensando a sociedade brasileira, inclusive por conta das etapas, né? E do próprio processo histórico que se constitui a formação da população brasileira. E quando chega o debate sobre o neoliberalismo, ele vem vinculado à questão do Banco Mundial, Conferência de Washington, essa coisa toda que é extremamente prejudicial não só para o Brasil, mas para a América Latina, né? Eu acabo concordando contigo, assim, Jonathan. Eu acho que a nova República Brasileira, ela tem um grande paradoxo que precisa ser mais bem resolvido, né? Se nós pegássemos, por exemplo, o nosso texto constitucional, ele é tipicamente social-democrata. Se você pega os dois primeiros pontos, o que o Brasil é quando pensa o seu modelo de país e os direitos sociais, ali está garantido, né? Um modelo de saúde pública que está baseado no modelo britânico pré-Margaret Thatcher. Você está lidando com a possibilidade de uma educação pública que é pauta de governos sociais-democratas pela Europa, e o nosso primeiro presidente vem com uma concepção de choque liberal, que é o próprio Fernando Collor. E aí já cria esse contrassenso, um texto social-democrata e um presidente liberal. Tudo no contexto desse próprio consenso de Washington. E a grande tarefa, e agora pensando friamente, né, o que muitos sociais-democratas pensaram aqui é que o PSDB eles deveriam ter tido essa grande função histórica, basicamente foi uma grande guinada em ambos mandatos do Fernando Henrique Cardoso de um discurso social-democrata e de uma prática liberal. O que nós temos é um Frankenstein. O texto é social-democrata. E a praxis que o nosso governo tem, a todo momento, foi de flertar com alguns consensos que não eram nossos. E aí coloca o nosso desafio, por exemplo, numa divisão mundial de pensar sobre trabalho. Aqui o Brasil ficou teoricamente reservado, setor primário, setor de commodities, um dos países que sempre foi centro fabril, assim, sempre leia-se, né? Entre os anos 30 aos anos 80, e dos anos 90 para cá, é um dos processos,
mais cruéis de neo-reversão colonial de uma colônia produtora de grãos. E tudo isso deixa tudo ainda mais complicado, né? William, o microfone está desligado. Isso, agora sim. Então, a gente dá a sequência aqui, dentro desse contexto todo, né, Jefferson, que a gente está falando, enfim, essas questões políticas, né, liberalismo, neoliberalismo. Então, assim, você já tocou no assunto, né, do Pierre Bourdieu, já tocou em alguns conceitos. Então, assim, e você já estudou isso, inclusive, né, você tem livros sobre isso. Então, como que o conceito do Pierre Bourdieu, que é um importante, né, sociólogo, ele pode contribuir, né? Quais conceitos você pode indicar que contribuem para compreender esse nosso tempo, né? Como uma ferramenta interessante para compreender todas essas mudanças, né, que a gente vive hoje. Então, eu acho que a gente acaba pegando gosto por um autor até pela trajetória dele, né? E acho que aqui vale, né, aqui teoricamente, de uma forma sucinta, mencionar o que o Bourdieu passou. Então, ele é de uma área ali na França que a gente podia chamar de Pirineus, que é na fronteira com a Catalunha, quase. E ele cresce num pequeno vilarejo, tão pequeno, que, inclusive, era raro que os moradores soubessem falar francês. E aí entra essa possível curiosidade, né? Que todo mundo acha que na França só fala francês. E aonde ele cresce, basicamente, se falava gascão, ainda meio que uma língua pré-nacional. E ele era um pouco diferente dos outros colegas, até pela família. O pai dele era carteiro e, por conta disso, tinha que saber francês. E tudo isso fez com que ele tivesse esse contato primário com a língua. Então, quando você olha uma narrativa dessa, de um cara, um típico caipira, né, que consegue chegar ao posto mais alto de um dos centros universitários mais elitizados, você já quer pensar o que o cara tinha de tão diferente, né? E ele passou por querendo ou não, né, colégio interno, e um pouco mais que isso. Ele foi cumprir serviço militar na Argélia. E foi quando ele talvez chegou lá que ele percebeu algo que a gente está tentando perceber também, que o conhecimento que ele teve fazendo curso de graduação no modelo francês, quando levado para um outro contexto, se tratava de um conhecimento livresco que não era útil para que ele entendesse o que a Argélia era. E é a partir daí que a principal contribuição dele nasce, e a própria concepção praxeológica de teoria da prática, de que a gente precisa ter esse cuidado de não dialogar ou só com as estruturas, pensar grandes modelos que não se alteram, e não ficar com aquele olhar só da prática, ou da própria ideia de que há um empirismo. Eu vejo, logo aquilo é teoricamente real. E ele é um dos primeiros, ali querendo ou não, pensadores que consegue chegar nisso. Ele consegue romper com o modelo que já era clássico francês, que está ao próprio professor dele chamado Merleau-Ponty, está no Lévi-Strauss, que ele sempre leu bastante, e está no próprio modelo empirista, que os antropólogos britânicos acabaram levando para a França. Para simplificar, ele conseguiu pegar o que tinha de mais útil em cada modelo. E, a partir disso, conseguir fazer novas leituras dentro das ciências sociais. É muito curioso que, se a gente pegar dos anos 60 para cá, ele é um dos únicos sociólogos que conseguiu formar conceito. Todos os outros sociólogos que nós temos, no mesmo porte dele, são pensadores que seguem ou na tradição marxista, ou na tradição weberiana, ou numa tradição que seja durkheimiana, por exemplo. E o que o Bourdieu consegue fazer é ler a sua própria realidade e, a partir daquilo, fazer uma própria teoria ali que seria do próprio Bourdieu, que é algo, assim, querendo ou não, é algo ímpar. Ler a sua própria realidade e, a partir disso, conseguir teorizar. E talvez essa seja uma das maiores contribuições dele, de que o conhecimento livresco ele não é suficiente. Tal qual o próprio pensamento só daquilo que é visível também não é.
precisa se construir algo maior. E é um cara extremamente rigoroso com método, os textos sempre observam coisas que são muito relevantes, mas ele nunca perdeu esse contato com a sociedade francesa, sempre se posicionando, por exemplo, quando ali pelos anos 80/90 tiveram algumas tentativas de se fazer reforma previdenciária pela França, ele foi um dos caras que já estava vendo, por exemplo, o que eles querem fazer com a nossa social-democracia francesa. E sempre se posicionando. Então, ele é um intelectual completo, né? E acho que eu consegui vender bem essa ideia dele, né? De que dá para conseguir juntar tudo. Se eu pudesse falar, saiam daqui e baixem o livro dele, né? Muito bem. Jefferson, ainda sobre o Bourdieu, eu tive contato com as obras dele durante o período do mestrado, né? E na minha dissertação eu discuti o conceito de poder. E a minha discussão sobre poder, ela estava muito vinculada ao Rafestan, não sei se você conhece, tal, é de uma sociologia italiana. E, no entanto, depois que eu tive acesso ao Bourdieu, você fica meio, né? Nossa, a concepção dele de poder é uma loucura. É igual quando você lê O Poder em Foucault, né? Você tem é diferente. Então, eu queria que você falasse, tem aquele livro dele, O Poder Simbólico, que ele é bem clássico, e ele consegue, é interessante porque aquela teoria do poder simbólico, ela consegue explicar muita coisa na nossa sociedade, né? É quase igual ao conceito de alienação. E eu queria que você comentasse, basicamente, como que se materializa o poder simbólico na nossa sociedade. Então, é muito interessante imaginar, né, que esses temas que a gente poderia falar de um Pierre Bourdieu maduro, eles são simples processos de aprofundamento de outras pesquisas que ele já tinha feito antes, ou de algumas possíveis reflexões que já eram de caráter pessoal. Por exemplo, quando ele fala sobre o domínio da língua. Eu falei alguns minutos para trás que o francês, para ele, foi uma segunda língua. E o que o Bourdieu consegue perceber dentro de uma própria trajetória? Como que o domínio do francês ele conseguiu ser tão útil para que naquele pequeno vilarejo o Bourdieu fosse o único que tivesse algum destaque. E a partir daí, há todo um possível diálogo dele com a linguagem, de como que as nossas relações, e quando nós falamos sobre essas ditas relações, a gente está falando sobre poder, ela é sempre também mediatizada pela língua. Então, para um sujeito que sempre sofreu, principalmente numa primeira infância, o trauma de falar mal esta língua, logo, não ser um dominante dentro de um campo, sempre foi algo muito problemático. Então, ele vai trazer essas outras categorias que são muito curiosas. Pensar, quando nós falamos de uma universidade e querendo você sentado, alguma pessoa falando, e você se imagina falando assim, eu jamais conseguiria falar como esse cara falou hoje. Você literalmente está se diminuindo dentro de uma relação a partir de um processo de poder mediado pela língua. E é muito interessante que ele vai fazer essa mesma análise dentro dessa figura do campo. E não só a própria língua pela língua, a forma do direito, por exemplo, aquele que domina aquele maior repertório, ele acaba colocando-se diante de uma relação de poder perante outros. Isso está no próprio pensamento religioso. Isso está dentro de uma outra concepção de campo universitário, por exemplo, onde é sempre muito marcado a figura daquele que tem certificados, que tem diplomas, que tem méritos. E tudo isso cria uma gama de algumas estruturas capazes de criar essas nossas relações de poder. E tudo isso, assim, está na teoria dele, mas simultaneamente está na própria vida, né?
Acho que dando continuidade aqui. Agora, Jefferson, para a gente encaminhando, né, nosso debate, né, para a reta final, e depois a gente vai abrir também para algum questionamento, né, que o pessoal possa ter. Uma questão, né, também, a gente já, enfim, para fechar, né, esse momento, para a gente falar um pouco sobre a questão, né, da educação básica e do ensino universitário. Então, assim, a gente sabe que, né, o Paulo Freire, que é um dos grandes educadores, né, os intelectuais da educação, e que, ao meu ver, né, é um gigante, e o cara nunca vai ser superado, né, tanto pela posição que ele ocupa, né, no cenário da educação, na intelectualidade, ele é um gigante. E ele é um dos que defende, né, defende na obra dele, essa ideia de que a educação não é a mera transmissão de conteúdos, transmissão de saberes, né? Então, assim, o Paulo Freire, ele defende que a educação em si, ela é um ato político, né? Um ato político não no sentido partidário, né? Mas é um ato político, um ato libertador, né? E pensando nesse aspecto, né, no contexto atual da educação, e você, eu, né, o professor Jonathan, a gente sabe muito bem, né, nesse contexto que nós vivemos utilitarista de educação, né, de preparação massiva, né, de vestibular, disso e tal, né, que parece que, né, a função das disciplinas escolares, né, das áreas de saber, né, estão sendo diluídas. Será que a educação hoje, né, tanto universitária quanto da educação básica, ela tem sido libertária, ela tem conduzido os alunos, né, no geral, a desenvolver essa consciência mais crítica e reflexiva sobre o mundo, ou ela, de certa forma, tem contribuído para uma espécie de alienação das pessoas, né? Eu sei que tem várias formas de responder essa pergunta, né, mas qual a tua visão sobre esse assunto? Sobre esse tema, Sinceramente, né? Eu acho que está no entre, né? Eu acho que não é nem emancipatória e não é também algo que possa fomentar algum possível processo de alienação, né? E aí temos algumas ideias sobre. Se a gente retomasse aquilo que o próprio Bourdieu pensa sobre educação, numa obra que ele trabalha com o Passeron, sobre como que o processo de levar crianças à escola é um processo de reprodução de uma ordem social que já está dada, a gente acaba olhando um certo fatalismo. Assim, de que, basicamente, aquelas crianças cujo hábitos primário, cujos primeiros estímulos vão sempre resultar no melhor desenvolvimento lá na frente, ou que, por exemplo, a condição de classe de uma família, ela vai basicamente interferir dentro desse dito processo que vai desde a própria educação básica ao nível superior, cria um certo desalento. Mas a gente sempre precisa pensar o contexto que o Bourdieu está tratando disso. É uma sociedade francesa, onde a escolarização ela já não garante mais nenhum nível de crescer socialmente, diferentemente de uma sociedade como a sociedade brasileira, onde há uma grande brecha para que haja uma construção tanto de um campo para que se pense em novas formas de educação, como para o próprio processo de consagração de alguns ícones disso. Então, eu acabo partilhando que eu acho que o mais correto seria tentar romper com a ideia iluminista. E quando eu falo de ideia, assim, basicamente, iluminista de não trabalhar com esses dois conceitos fechados. Quando o Kant vai pensar o que o próprio iluminismo a gente precisa pensar qual recorte que o Kant está falando, o que o iluminismo foi, o papel que isso pode gerar ao sujeito. Tem um texto, a tese de livre docência que o Vladimir Safatli fez, de que o discurso de basicamente autonomia talvez seja um simples reforço de uma situação de heteronomia. O que ele está falando? Que trabalhar com essas categorias de liberdade ou de emancipação talvez seja algo datado, seja algo que está no iluminismo ou está no próprio pensamento positivista. E que a nossa tarefa hoje talvez seja dar um novo significado
tanto para a concepção de sujeito formado, ou melhor dizendo, sujeito em formação, tanto quanto para o próprio processo educativo. Então, o que eu fico feliz é que nós temos um caminho longo a se percorrer do que a educação precisa ser. E talvez é uma trilha que não seja segura, mas pelo menos ali se trata de uma terra virgem, né? Que pode ser facilmente fertilizada. E eu acho que esses espaços como esses aqui que nós estamos tentando construir, eles são assim, eles são vitais para isso. Eu acho que um dos pontos que a gente precisa pensar é que talvez o que nós chamamos de educação é algo maior do que somente pensar a nível básico ou a próprio nível superior, de que nós tenhamos que pensar outros espaços maiores que só a escola e a universidade. E talvez seja algo que a gente, agora, num novo contexto, a gente consiga pensar. Eu costumo dizer o seguinte, Jefferson, né? Eu debato, né, essa questão da educação, também eu fiz isso, né, tanto nas minhas pesquisas, né, na dissertação, na tese, e eu uso um conceito interessante que acho que ajuda a pensar um pouco nesse cenário nosso, que é o conceito de cultura escolar, né? Eu utilizo, né, um conceito francês que é do André Chervel, mas tem outros autores também que debatem esse assunto, né, o Dominique Julia também, que é um francês. Então, assim, claro que nós podemos, né, dependendo da perspectiva que a gente adote para analisar o cenário, pode ser, né, como você comentou, fatalista, extremamente pessimista, né? Se a gente olhar do ponto de vista utilitarista, ao que parece, a educação ela tem perdido, né, o seu sentido original, que era a formação para a vida. Né? Se a gente olhar, né, escritos, né, enfim, de outros séculos, e próprio da história da educação mesmo, né, o sentido da educação era você formar o indivíduo para o aspecto cotidiano, né, formar o indivíduo, né, para que ele obtenha as ferramentas necessárias para a sua vivência no cotidiano. Agora, o que eu tenho percebido é o seguinte, mesmo nesse cenário que nós temos hoje, né, pós-industrial, se é que a gente pode chamar, né? Porque hoje, né, a gente forma para o mercado de trabalho, forma para adquirir uma coisa. Sempre essa questão. O conceito de cultura escolar ele é interessante porque ele mostra que mesmo nesse cenário, né, os professores têm um papel super importante na construção do conhecimento. Porque, por exemplo, você tem a sua formalidade, o seu material didático, você tem um livro. Na universidade, você tem um texto base, né, um material base que você vai discutir, ok, você segue essa normatização, esse padrão, mas é no diálogo com os alunos, no momento em que a porta se fecha, você trabalha o que você tem que trabalhar, mas naquele contato com o aluno, no diálogo com os alunos, você pode construir uma visão diferente sobre aqueles assuntos. Né? Então eu penso assim que o conceito de cultura escolar ele mostra que, apesar de existir, né, essa necessidade de formação para, né, atingir o mercado, essa, né, formação para você fazer vestibular, quer dizer, através do contato diário, no diálogo com o professor, você pode construir um conhecimento, né, que pode fugir, né, ou ser mais uma estratégia para fugir desse aspecto de alienação. Então, eu sempre penso isso. Quando eu entro em sala, no sentido de valorizar, né, esse diálogo, né, e, mais uma vez, eu ressalto, né, a gente estava aqui até agora, né, a gente estava com 63, né, participantes, quer dizer, novamente, num sábado à noite, 8h30 da noite, né, então, assim, a gente está aqui, na verdade, né, nesse momento, construindo um conhecimento, a gente está tentando, né, ampliar nossas referências, né, para que a gente consiga, né, enfim, se posicionar de uma maneira diferente na sociedade, né. Então, assim, nesse cenário todo, eu acho legal o conceito de cultura escolar, né? Porque ele vem mostrar que, sim, existem vários aspectos, né, que condicionam o trabalho docente, o trabalho do professor, mas não é por isso que ele tem que ser um trabalho alienante, né? E aí o papel do professor é extremamente relevante, né, nesse processo de mostrar ao aluno diferentes estratégias para que ele possa fazer uma leitura do seu mundo, né, de maneira diferente. E aí, novamente, aqui evocando o Paulo Freire, né? Não é só você aprender o conteúdo, mas é você aprender a ler o mundo, né? Não só estar no mundo, mas
é saber agir sobre ele e interpretar esse mundo, né? Então, acho que esse conceito é extremamente relevante. Então, vamos passando, né, para... Jonas, eu só fazer uma pergunta pessoal para você, Jefferson, que você comentou logo no início, né? O porquê que você, digamos assim, você mesmo comentou que, digamos, abandonou a academia, tendo em vista, é uma coisa profissional, pessoal, tendo em vista, né, você citou o próprio professor Nildo Ourix, da UFSC, que ele faz uma crítica bastante pesada ao modelo CAPES de produção do conhecimento, e, digamos assim, há uma série de críticas à produtividade acadêmica, mas, no entanto, ao mesmo tempo, é o único modelo assim que a gente tem mais expressivo de fomento à pesquisa, né? E, de certo modo, assim, às vezes dá a impressão de que, lógico, há muito que se melhorar e que se pensar, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, por outro lado, a gente fica amarrado, né? O Brasil, ele não tem, digamos, grandes instituições de fomento e é a universidade pública predominantemente que vai fazer, e os bolsistas, basicamente, que vão fazer a maior parte da produção a maior parte da produção e das publicações nos periódicos e tal. Então, assim, isso tem a ver com os motivos que você, digamos, abandonou, ou o que te levou a sair um pouco desse mundo acadêmico? Então, eu acho que é basicamente isso aí que você conseguiu pegar, de que esse dito modelo CAPES, né, que é basicamente quantificar textos, né, isso me afastou um tanto. Como por exemplo, né, somos um dos países que mais produz papers, né, que são basicamente artigos, e um dos países que menos produz patentes. Então, quer dizer que a gente tem uma construção aqui que beira o inútil, que é basicamente quantificar uma quantidade de caracteres e que não consegue refletir mudanças substanciais para a sociedade brasileira. E essas próprias críticas que o Nildo Ourix faz, elas acabaram me tocando bastante, assim, de que esses nossos departamentos, só quem já conviveu dentro de um, sabe quais relações de assédio se tem. Muitos professores olham para esses alunos como aqueles que querem a consagração e para isso precisam publicar. E rola algumas coisas condicionantes, como, por exemplo, se publicar, coloque meu nome, mesmo que seu orientador não tenha feito nada. E, em certa medida, eu vou cometer até meio que um ato blasfêmico aqui. O que me pareceu durante bom tempo que eu acabei convivendo é que esse modelo que nós temos é um modelo de pirâmide, onde quem já está consagrado mantém o seu nível de consagração a partir de outros que buscam essa mesma consagração que não é possível. E quando eu percebi como que esse processo se dá de uma forma não crítica, isso acabou meio que me afastando. E aí entram outros pontos. E acho que o maior, um dos meus autores prediletos é um cara polonês, ele se chama Ivan Illich. E uma das críticas que o Ivan Illich assim faz, e com muito peso, é justamente sobre essa construção tão normativa de conhecimento. E como que a gente precisa ser meio rebelde, ou no sentido religioso, até por conta que o Illich ele foi padre, há que se formular alguma ideia de heterodoxia. Por exemplo, se o modelo não cabe, procurar outras brechas para estar produzindo. Por exemplo, eu nunca parei de ler. Eu nunca parei de produzir texto. A única coisa diferente é que eu cumpro os meus próprios temas e os meus próprios prazos. O que eu tenho de ônus com isso? Um ônus profissional. Mas como vocês também sabem, e muitos colegas aqui também sabem, é muito difícil hoje mensurar que um título de doutorado, por exemplo, possa te garantir algum benefício profissional. Então, foram todas essas somatórias que acabaram me tirando um pouco. E, para fechar, fora isso, 2 filhos, né? Tenho uma filha de 3 anos e um outro que está para nascer. Com 2 filhos, com 3 trabalhos, um doutorado seria para surtar. Então, eu acho que se voltar um dia, daqui uns 20 anos.
É isso aí. Pessoal, então a gente chega, né, ao fim dessa exposição, né, desse diálogo com o professor Jefferson. A gente vai abrir para questões, tá? Eu pedi para que vocês colocassem o nome do chat para que, né, fique, né, de maneira organizada aqui. Né? Então, basta abrir a câmera e falar para nós, né, as questões. Então, a gente tem a primeira. Jennifer, pode fazer a sua pergunta. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, a minha pergunta ela é relacionada ao imediatismo. Sendo que o imediatismo ele é um sentimento que gera uma emoção assim de pessoas que perdem um pouco da sua objetividade e acaba levando a uma atitude assim que sabem de tudo ou então não sabe daquele determinado assunto, né, bem especificamente para poder falar dele. Daí entra até na questão que vocês falaram da política, muitas pessoas falam de política sem ter o conhecimento, e isso ocorre em várias outras áreas. A minha pergunta ela é sobre educação, sobre o curso EAD, tanto o EAD 100%, quanto essa nova implantação nos cursos que já são presenciais, mas agora eles obtêm uma carga horária EAD. Isso é uma forma de imediatismo, né, para você poder se formar e ir para a área, né, de trabalho, tá, conseguir emprego, ou isso seria uma forma assim de ajudar às vezes aquelas pessoas que não têm tempo para estudar, que às vezes têm uma vida muito corrida e não pode, né, seguir aquela rotina. Então, assim, os cursos EAD, ele é algo benéfico, ele vem como questão assim para ajudar, mesmo que às vezes feito de forma ruim, ou ele é algo assim imediatista, né? O que vocês têm a dizer sobre isso? Jonathan, pode começar. É algo semelhante ao que o Rodrigo comentou ali, né? Falou que é professor de algumas disciplinas de humanas em uma IES aqui em Guarapuava, em curso de Ciências Sociais Aplicadas. Ocorreu no último ano uma compilação das disciplinas Sociologia, Filosofia e Direitos Humanos em uma única disciplina chamada de Humanidades, com carga horária reduzida, ministrada preferencialmente EAD. Ele completa esse ao cenário. Eu creio, é uma visão assim minha, né? Que o problema não é a modalidade. A modalidade ela vai permitir você cursar e tal de modo assim remoto. A grande questão que eu acho que está em jogo é a mercantilização acentuada do ensino. E aí essa mercantilização, quando ela não vem com a qualidade devida ou quando ela reduz temáticas importantes a esse acesso, né, rápido e tal, para que o aluno faça, ganhe o diploma e saia e tal, então isso eu acho que configura um problema, porque isso extrapola, eu acho que a modalidade EAD, né? Se a gente for pensar, inclusive nos programas de pós, os prazos agora para mestrado e doutorado, eles estão ficando cada vez mais reduzidos. Então, isso também tem a ver com o processo de, ao mesmo tempo que o governo enxuga a manutenção dos programas e bolsas e tal, ao mesmo tempo você impõe que a pesquisa saia mais rápida, ou seja, uma produtividade de escala. E, logicamente, que aí uma série de outras empresas correlatas, elas acabam lucrando com uma modalidade EAD, por conta, inclusive, do que foi comentado, de uma técnica específica montada a partir desse sistema, ou seja, você precisa de um conjunto de outros conglomerados comerciais para dar substância a esse modelo. E, ao meu ver, o problema está na redução do debate, no próprio currículo, que é uma crítica que eu tenho de modo geral. O currículo
ele não tem qualquer... É muito pouco, na verdade, processo de crítica e autocrítica sobre a sociedade de modo geral, e que, de certo modo, isso está tão arraigado que o aluno, quando ele ingressa numa faculdade, o maior objetivo é se formar logo e entrar no mercado de trabalho e ganhar dinheiro. Então, ao meu ver, esse é o grande problema, sabe? Então, tendo em vista essa demanda também, obviamente, as faculdades tendem a acelerar o processo, porque o objetivo ela não vai estar em grandes questões da humanidade ou em uma formação para a vida, mas totalmente atrelado a uma formação para mercado. Eu acho que também apenas só para, né, para complementar a questão aqui, assim, é uma realidade, né, a questão EAD, não é só, né, no ensino privado, né, no ensino superior e tudo mais, isso é uma realidade no Brasil de forma geral, né? Estão me ouvindo, pessoal? Não travou, Sim. né? Não, tá. tá ótimo. Então é uma questão, né, geral. O que eu vejo? Duas coisas. Uma que a gente não pode negar mais, né, a questão tecnológica, ela está aí. Então, assim, é óbvio que em algum momento, né, isso, né, iria atingir o ensino superior e, né, ele vai atingir, já está atingindo a educação básica também. Eu vejo o seguinte, né, claro que, tirando a questão de que isso, né, claro que vai reduzir, né, aglomerar algumas questões, e aí não é só a área das ciências humanas, né, outras áreas também né, se tornaram EAD e tudo mais, há uma questão de mercado, né, mas assim, a questão do EAD, por outro lado, ele facilitou no sentido seguinte: primeiro, a gente está tendo essa reunião virtual aqui, então, né, um ponto interessante, né? Se não tivesse essa plataforma ou esse modelo, porque esse é um evento acadêmico, né, já seria talvez mais complicado presencialmente. Mas veja, a possibilidade do EAD de eu fazer outros cursos, né, a possibilidade de você fazer curso em universidades onde você não poderia estar fisicamente, isso é um lado positivo. O lado negativo é que, como o Jonathan falou, às vezes é o lado da mercantilização, né? Alguns cursos, né, aí que a gente sabe que são duvidosos, né? Então, assim, não tem uma qualidade, né, do modo como é anunciado. Então, assim, a gente sempre tem o lado do ônus, né, da situação. Né? Então, assim, eu acho que há muitas empresas que se aproveitam desse momento, né, enfim, para oferecer, né, enfim, cursos que, né, de maneira mesmo imediatista, mas assim, eu mesmo, quando professor, né, eu tendo a ver, né, esse lado positivo, né, que é a possibilidade de você cursar, né, boas, digamos assim, universidades, bons cursos, né, que você não poderia de maneira presencial. Mas, como a gente falou, ainda tem esse outro lado que é mais complicado, né? Eu concordo com ambos, assim, qualquer coisa que eu fosse falar, eu ia basicamente querendo não fazer paráfrases, né? Eu acho que tem essa outra dubiedade, né? De algo que pode facilitar, pode ser visto como sob demanda, mas também pode ser precarizado. Eu acho que vai nesse sentido mesmo. Natan tem uma questão ali, né? O aluno de psicologia. Pode falar, Natan. Opa, oi. Oi. Primeiro, boa noite para todos os convidados. Foi uma discussão muito bela. Eu queria Obrigado. trazer um pouco da contextualização que eu achei que, por exemplo, o professor Jefferson falou que às vezes o conhecimento livresco não é o suficiente para encarar a realidade. E eu super concordo com isso, porque no Brasil, nessas épocas de eleições passadas, essa galera que não tem o conhecimento acadêmico ficou tão famosa no YouTube justamente por causa disso. Porque às vezes o conhecimento acadêmico que as pessoas apresentam em televisão ou em debates políticos não é aproximado da realidade do seu Zé da esquina, que é assaltado todo dia quando volta para casa do trabalho. Às vezes foge da visão que o popular tem da vida, que o popular tem da política. Isso mesmo faz com que a justiça fique um espetáculo, porque quem vê um político sendo preso antes da Operação Lava Jato? Daí a justiça ganha novos ares e uma luz em cima, porque ela traz algumas coisas que são diferentes do que o brasileiro via antes.
o primeiro impeachment que a gente teve, que foi do Collor de Mello, foi em cima de um carro que ele comprou. Já esse segundo impeachment que a gente tem com a Dilma é em cima de uma pedalada fiscal. Então, vai tudo aumentando para que a novela que o brasileiro vê na política fique mais convincente. Trazendo isso, eu quero fazer uma pergunta às vossas excelências, pensando como a mídia trabalha com o brasileiro e nesse contexto da política para o brasileiro, eu queria saber se a mídia massifica a população com o espetáculo que ela apresenta. Porque é o que o povo brasileiro é uma massa de manobra. Foi sempre assim. Quando tinha a era Vargas, o Vargas deu voto para as mulheres, mas depois ele não fez eleição, porque se declarou ditador do Brasil. É como se fosse um populismo generalizado na maioria da política brasileira, até os dias de hoje. Não consigo pensar em qualquer político brasileiro que tenha vindo ao poder sem aplicar o populismo, e tanto do lado da direita quanto da esquerda. Eu queria saber se para vocês a mídia ela contribui para isso ou ela tenta reduzir a massificação. Jefferson, acho que pode abordar, né? Acho que travou o Jefferson. Jonathan, quer responder? Acho que até voltar o Jefferson ali. Bem, vou ser bem sucinto na resposta, né? Deixar o Jefferson fazer a contribuição, mas de modo geral, com certeza eu acredito, porque a mídia ela vai ser um instrumento de produção ideológica, um instrumento de reprodução de discurso. E na perspectiva do próprio Pierre Bourdieu, por exemplo, o discurso ele exerce o poder. E, por exemplo, se a gente pensar em outros momentos históricos, a televisão e as grandes emissoras eram as principais responsáveis por uma formação idealizante dos fenômenos, das ideias e das coisas. Então, ela montava o discurso. Então, inclusive, fica muito difícil para um político governar contra a mídia, porque ela produz um discurso, né? E é obviamente que o Brasil, no decorrer da história, surgiu outras emissoras, rádio, se popularizou algumas coisas e, obviamente, que o fenômeno da internet produziu novos conteúdos, né? Alguns mais críticos, outros mais conservadores e tal, mas você vai ter esse debate hoje em dia saindo um pouco da televisão e da rádio e chegando na internet, mas de qualquer forma, toda produção midiática ela é carregada de discursos, de ideias, ideologias, e tudo isso vem carregado de um conteúdo simbólico e, obviamente, de poder. Isso tem uma projeção muito grande na forma como a população vai construir seus ideais sobre os objetos, sobre as coisas e sobre os fenômenos, porque assim como a universidade, as escolas e os jornais, a mídia talvez seja um instrumento mais poderoso na formação dessas ideias, justamente porque ela acaba simplificando uma matéria ou um conteúdo mais complexo e ela acaba atingindo um público bastante grande. Jefferson, você conseguiu ver a pergunta? Eu acho que parte dela, William. Ele tinha comentado sobre o processo de massificação, né? Isso, exatamente. Uhum. Você poderia falar tipo, se ele terminou, se ele cobrou algum outro contexto específico? Porque caiu para mim aqui bem na hora que ele estava terminando. Na verdade, era essa a ideia mesmo, né? Esse contexto, né, de espetacularização da mídia, né? Se ela contribui, né, para essa massificação da população, se ela contribui para esse processo, né, de manipulação dos indivíduos, né? Nesse processo, né, enfim, político que nós vivenciamos. Tá, esse foi quase o finalzinho mesmo ali. Travou de novo, professor.
Eu acho que travou, né, Jonathan, de novo, né, o professor? Seu microfone está desligado, Jonathan. Travou, alguém, veja se alguém tem mais alguma questão, aí a gente espera para o encerramento. Pode ser. Pessoal, se alguém tiver mais algum questionamento, né, pode se manifestar. Bom, acho que não. Jonathan, acho que vamos, né, passar para então fazer o encerramento da noite, e quando o professor Jefferson voltar, a gente né, passa para ele fazer o finalzinho. Então, Sim. pessoal, eu quero, né, agradecer a presença de todos aqui essa noite, né, agradecer por esse momento de diálogo, esse momento de debate, né, basicamente quase todos aqui que estavam presentes do início estão presentes aqui de novo. Como eu sempre digo, né, eu aproveitei muito esse momento, no sentido de que mesmo eu sendo professor, né, mesmo estando em contato com esses debates, para mim é sempre um privilégio, é sempre um prazer, porque eu sempre aprendo uma coisa diferente, eu sempre aprendo uma coisa nova. E eu ouvi aqui o professor Jonathan, eu ouvi o professor Jefferson, que são pessoas que eu sei que são pessoas altamente competentes, então, e nesses assuntos, né, eles são pessoas aí peritos e gostam de discutir debate, então, assim, para mim foi um grande aprendizado e eu consigo sempre sair daqui um pouquinho, né, transformado, né, sempre, né, eu amplio minhas referências. Então, quero agradecer, né, a presença de todos, né, agradecer novamente a presença do professor Jefferson e esperar que, né, a gente possa fazer outros eventos futuros aqui também essa noite, né? Jonathan. Eu concordo com o William, então é sempre muito gratificante a gente trazer os convidados, a gente acaba aprendendo muito, né? O tema desse ano foi diferente do que o Jefferson discutiu no ano passado, mas é sempre rico a essas discussões, esses debates que a gente faz. Só destacando, né, William, que a gente vai fazer a entrevista com o Dr. Augusto Botelho no decorrer da semana, sobre um tema semelhante, e depois vai disponibilizar. E eu aproveito também para agradecer a participação de todos. Eu acho que é muito rico essas discussões, e eu também sempre aprendo, saio com enriquecimento, né, teórico, intelectual dos debates. E vou deixar, então, o professor Jefferson fazer o fechamento, aí ele responde a pergunta e já pode concluir, se ele tiver alguma consideração extra. Eu acho que eu queria só conseguir reforçar isso, né? Que sempre que a gente faz esse tipo de evento, como que a gente sai melhor, né? Como é muito bom ver que tem muita gente querendo participar. Não é fácil juntar 50 pessoas num sábado à noite, por mais que seja contexto de quarentena, né? Só queria reforçar que eu estou muito agradecido por estar fazendo parte disso, né? E sempre que precisarem, vocês podem me chamar. Combinado?